Oi meninas, aqui quem fala é a Viviane Martinello do Esposas que Oram. Nós estamos estudando juntas o livro Reflexos da Alma, das autoras Helena Tanuri, Ana Paula Valadão, Devi Tairos, da Mundo Cristão. Nós então estamos aqui no capítulo onde a mulher aos olhos da família, por Helena Tanuri. E nós vamos agora para um tópico, cuidado, você pode ser o mal. Nós precisamos de cura, de transformação, para que não sejamos parceiras de Satanás na vida de nossos filhos, do marido, do pai, da mãe e dos irmãos. E isso só é possível se formos reflexos de Cristo, se na nossa imagem foi formada no espelho de Deus e não das más influências que encontramos na nossa família. Quando a palavra maldita é liberada sobre nós, por alguém de nossa própria casa, ela tem um poder letal, ela mata. Você pode pensar em todos que a feriram, mas possivelmente não se lembra de que você pode ser uma arma nas mãos de Satanás. De repente você pode ser uma mulher que desmerece, ridiculariza e diminui os que estão debaixo do mesmo teto. Você pode, por exemplo, ser daquelas esposas que dizem ao marido, que trabalhou o dia inteiro e chegou cansado do serviço, coisas como: vai fazer o seu prato, não sou sua empregada não, também trabalhei o dia inteiro. A esposa que age assim, amaldiçoa o marido, joga-o para baixo, ela se torna uma aliada de Satanás. Quero destacar outro exemplo. Voltemos para a história de Jacó. Depois de enganar o irmão por influência da mãe, ele fugiu para Harã e foi viver com o tio. E lá acontece o seguinte, ele também é enganado pelo tio. Então eu queria, meninas, dar uma pausa aqui na leitura, que vocês lessem Gênesis 29, do 15 ao 35, tá? E depois Gênesis 30, do 1 ao 16, que ela estendeu a leitura bíblica aqui e vocês podem ler na Bíblia de vocês. Continuando, essa passagem bíblica nos mostra como Lia e Raquel começaram a disputa pelo amor de Jacó. Repare, eram irmãs, sangue do mesmo sangue, filhas do mesmo pai, nascidas e criadas debaixo do mesmo teto. Imagino como era a vida daquelas meninas antes de o primo aparecer e pensem como o mesmo acontece conosco. Estamos em paz com a vida, felizes, até que vemos nossa irmã receber algo que gostaríamos de ter recebido. Se vivermos em uma família que não se mire no espelho de Deus, esse fato poderá deflagrar conflitos graves. Já vi famílias, por exemplo, que viviam cordialidade até que chegou o momento de dividir a herança dos pais falecidos. O que antes era paz tornou-se um campo de guerra, por causa da cobiça e da ganância, maiores do que o amor ao próximo e a abnegação. Foi o que ocorreu na casa de Labão. Aparentemente, todos viviam em paz, até que Jacó entrou em cena e as irmãs começaram a disputar entre si. O caos estava instaurado. Quando olhamos para Lia, sempre a vemos como estraga prazeres. Já ao pensarmos em Raquel, temos aquela sensação de generosidade. Parece que Lia chegou para destruir a felicidade dos outros. Mas quando lemos, o Senhor viu que Lia era desprezada, percebemos que nada passa batido aos olhos de Deus. Nosso Pai não desperdiça nenhuma dor. Ele faz com que todas as coisas cooperem para seu bem, se você o ama. O fato é que quando penso nessas duas irmãs, imagino que elas deveriam viver bem felizes antes da chegada de Jacó. Repare que não foi opção delas se casar com ele. Aquilo foi um negócio entre o pai e o primo delas. Mas quem Jacó amava era Raquel. E Lia sentiu a rejeição. Já imaginou você ser dado em casamento a um homem? Pensar que agora ele será seu marido e pai de seus filhos, mas nunca ter esse homem inteiramente para si? Tente visualizar como seria sempre perceber o olhar amoroso dele para sua própria irmã. Por outro lado, olhamos para Raquel. Ela era dona do amor de Jacó, mas mesmo assim não estava satisfeita, porque era o ventre de Lia que crescia e não o dela. Quando trazemos essa situação para o contexto atual, o da igreja de nossos dias, vemos que somos irmãs em Cristo. Porém, vivemos em disputa, competindo entre nós. Você ama aquela pessoa de todo o coração, mas só até o dia em que ela conquista o que você queria conquistar. Ela recebe um cargo na igreja que você desejava, ela se casa e você permanece solteira, ela tem filhos e você não. Muitas podem ser as situações. O problema é que se o seu estilo de vida é competitivo, você sempre ficará no fundo do poço das frustrações. E pode ter certeza de que se não consegue se alegrar com a bênção das irmãs, a sua família de origem tem grande influência sobre isso.
O espelho de um lar no qual os irmãos cresceram num ambiente de competição, de descontentamento pelas vitórias dos demais, é extremamente deformado. A família de sangue deve ser um lugar de apoio, encorajamento, incentivo mútuos, assim como a família de fé. Mas se o lar em que cresceu sofria com problemas, o processo de transferência para o lar espiritual não será de nenhuma surpresa. Há um plano de Deus para cada uma de nós. Por isso somos formadas de maneiras distintas. Algumas mulheres não gostam de ir a determinados lugares para não se sentirem humilhadas diante de outras. As conversas fiadas começam, as fofocas, as maledicências. Isso é inveja, ciúme. E nós nos tornamos instrumentos na mão do diabo quando damos lugar a esses sentimentos. Emprestamos a nossa boca para ele, damos créditos a mentiras que ele conta, não conseguimos nos alegrar com as conquistas das nossas conhecidas e começamos a disputar entre nós. Isso é tão real que eu certa vez ouvi o depoimento de um homem sobre certo congresso que participei. Ele disse: "Este congresso é muito diferente de outros que eu já fui." Eu perguntei o porquê e ele respondeu: "Porque as mulheres participantes não são nada corteses uma com as outras. Elas são grosseiras, furam fila, marcam lugar, não têm cordialidade." Que triste. Fiquei ao ouvir aquilo. Como mulheres que foram formadas para ser transporte de doçura são capazes de atitudes como essas. O Altíssimo nos forjou para sermos doces. Nosso peito amamenta, flui vida do nosso corpo. Nossa voz é mais fina para consolar, para adoçar a vida. Deveríamos ter prazer em pôr flores em casa, de liberar palavras de encorajamento e cura. Deus nos formou para sermos mulheres doces, amáveis, corajosas, incentivadoras. O Senhor quer curar outras pessoas por seu intermédio, mas o diabo busca sua boca para abortar os planos divinos. Não seja parceira de Satanás, não trabalhe para ele. Você é filha do Todo-Poderoso, você está neste mundo para ser uma luz brilhante em Jesus. Reflita-se no espelho de Deus. Se você se espelha em uma família de origem que a feriu, magoou, ofendeu, a traumatizou, é hora de deixar para trás os reflexos distorcidos em que projetou a sua imagem até hoje. Precisamos parar de viver para satisfazer as exigências implantadas em nós por pessoas que amamos, mas que nos fizeram muito mal. Não podemos fazer dívida para ostentar um estilo de vida que não tem a ver com a nossa realidade financeira, só porque queremos provar para um parente que disse que não teríamos futuro que somos capazes de ter roupa, sapato e bolsa da moda. Temos de parar de nos medir pelo valor que o outro nos dá. Você vale muito. Essa é a imagem que você deve ver refletida no espelho de Deus. A de alguém que vale um tesouro aos olhos do Pai. Não se comporte como bijuteria. O seu valor excede de muitas joias. Pare de competir. Talvez você tenha ouvido de sua mãe quando era criança que precisa ser durona, implacável. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se você cresceu de casa em casa, e por isso tem um senso de valor próprio prejudicado, não precisa ficar na defensiva com tudo só porque no passado precisou viver assim. Se você é excessivamente independente, quer mudar tudo, quebrar tudo, lembre-se de que a maior revolução está no coração. É por meio dela que mudamos o planeta. Outras se preocupam com a aparência. Tudo sempre precisa parecer que está bem. Se você ler a Bíblia, verá que pessoas descritas na Palavra de Deus passaram por problemas que encontramos atualmente entre nós e foram afetadas da mesma maneira. Por isso, podemos aprender muito sobre nós olhando para as Escrituras, um dos espelhos de Deus. Veja o caso de Davi, o seu irmão mais velho Eliabe. Lemos em 1 Samuel 17 que o primogênito estava na frente de batalha contra os filisteus, acompanhado de outros 2 irmãos. Davi foi até o local a fim de levar-lhes provisões e também para saber notícias deles e relatar ao seu pai, que já era idoso. Quando chegou lá, Davi escutou Golias desafiar Israel e se irritou profundamente. Começou então a conversar com os soldados sobre a situação. Eliabe, ao perceber aquilo, logo se irou contra Davi. O texto me deixa perplexa sobre o quanto ele foi violento com o irmão caçula. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio para ver a batalha. 1 Samuel 17, 28. Vamos supor que Davi tivesse ido só para ver a peleja. Que mal haveria naquilo? Eliabe estava azedo e não dá para entender por quê. Antes de encarar Golias no campo de batalha, Davi teve de vencer o mal dentro de sua própria casa.
o irmão mais velho. Naquela época, o primogênito era o modelo a ser seguido. Já Davi era o caçula. Era para ele se sentir protegido e cuidado por Eliabe. Mas não, foi justamente quem deveria zelar por ele que descarregou sua fúria em cima do próprio pobre irmão. Logo em seguida, Davi diz: o que eu fiz agora? Eu fiquei encucada com Eliabe. Em 1 Samuel 16, lemos como foi o dia em que Davi foi ungido rei, o que mostra que a unção real ocorreu antes do episódio da estranheza dele com o irmão mais velho. Isso já nos dá pistas do problema. Olha o que a rejeição faz na vida de uma pessoa. Não é difícil entender o ressentimento que ver o caçula ser estabelecido rei em seu lugar gerou no coração de Eliabe. Pense em quem da sua família você tem atravessado na garganta. Às vezes, seu lar pode ser formado por pessoas difíceis. Um tio, um avô, uma avó ou uma prima, quem sabe. Alguém que fez mal a você, que lhe falou uma palavra de maldição, que não acredita em você, desmerece suas conquistas. Eliabe fala: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Talvez você tenha alguém desse jeito próximo a você, ou talvez você seja assim. É ruim, ninguém é ruim de graça.